doutora Maria Luísa Albuquerque vou reformular, se me é permitido, uma questão que foi colocada agora aqui pelo Sr. Deputado Miguel Tiago e que me suscita uma pergunta. Portanto, a investigação aprofundada tinha sido aberta, a investigação aprofundada estava no seu início, disse a senhora doutora ainda agora, e que as partes ainda não se tinham pronunciado. Quais eram os prazos exatamente para essa pronúncia acontecer? Boa tarde, Sr. Deputado. Há um prazo de 30 dias depois da publicação no Jornal Oficial da decisão de abertura da investigação aprofundada. Essa publicação ocorreu já em dezembro, eu não tenho de memória ao dia, mas não sei, talvez ali à volta do dia 9, dia 10, não tenho de memória, mas sei que foi já em dezembro. Aquilo que normalmente ocorre num processo destes há a decisão de abertura da investigação aprofundada, que é feita uma comunicação muito breve, no dia em que a decisão é tomada no Colégio de Comissários, e depois, para poder haver a publicação dos fundamentos da decisão, há uma discussão entre a Direção-Geral de Concorrência e o Estado-membro sobre o que se chamam as confidencialidades, ou seja, uma discussão para saber o que é que pode ser tornado público quanto às razões que motivaram a investigação aprofundada. Peço desculpa, mas essa discussão acontece depois dessa publicação? Não, Sr. Deputado. Estes são, digamos, 3 passos. Primeiro, há a decisão do Colégio de Comissários de avançar para uma investigação aprofundada e o que é comunicado nesse dia em termos públicos é apenas decidiu-se abrir um processo de investigação aprofundada a este caso. Depois inicia-se uma discussão entre a Direção-Geral de Concorrência e o Estado-membro, no caso o Ministério das Finanças, porque é quem tutela o setor financeiro, em que se discutem as confidencialidades, em que dizemos, diz o Estado português no caso, achamos que esta frase deve ser ocultada e, portanto, o que significa é que aquilo que é tornado público tem espaços deliberadamente ocultados por razões de segredo de negócio ou por qualquer outra razão atendível. Esta discussão normalmente demora algum tempo, meses, é o habitual. Portanto, essa discussão ficou concluída ainda no tempo em que eu exercia funções e, portanto, só depois disso é que é feita a publicação da decisão fundamentada de abertura de investigação aprofundada e, a partir dessa data, é contado um prazo de 30 dias para que terceiros, que não as partes diretamente envolvidas, se possam pronunciar. Por exemplo, um outro banco qualquer concorrente dizer que sentia que o Banif tinha uma vantagem indevida ou qualquer outra coisa. Faz parte das regras. De posse dessa informação, o processo depois continuaria até uma decisão final, mas teriam sempre que decorrer esses 30 dias para que o processo pudesse depois continuar. Obrigada. E, portanto, esse prazo de 30 dias terminaria, não sabemos a data certa, mas terminaria alguns em dezembro de 2015. Em janeiro de 2016. Em janeiro de 2016. Portanto, toda esta lógica do processo de investigação aprofundada estaria naturalmente pelos prazos que estão fixados e que são praticados pelo ano 2016. Sim, Sr. Deputado, pelo ano 2016, quer a investigação aprofundada, quer o plano que entregamos de reestruturação que entregamos em setembro à Direção-Geral de Concorrência e que previa a conclusão do processo no primeiro trimestre de 2016. Portanto, também não haveria aqui, à partida, um conflito entre estas duas datas. Então, leva-me à seguinte questão, que no fundo é a grande questão que, se me permite a interpretação, atrás aqui. A senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, que é a segunda vez que vem a esta comissão de inquérito, teve um primeiro depoimento e existiram aqui depois algumas dúvidas suscitadas por depoimentos subsequentes de outras pessoas que cá fizeram o favor de estar. A pergunta é muito simples. Em que situação é que deixou o processo Banif quando abandonou as suas funções de Ministro das Finanças? Sr. Deputado, o processo do Banif era aquele que tinha mais acompanhamento nessa fase final. Como eu já tive aqui a ocasião de dizer, houve um acelerar de calendário por pressão da Comissão Europeia para que houvesse uma decisão
mesmo que não fosse uma decisão formal, mas um acordo de decisão ainda no ano de 2015. Nós tínhamos... Eu peço desculpa, sob a égide ainda desse plano, o plano que, enfim, passou à história com o nome de Plano N+1, o tal apresentado em setembro de 2015. Com certeza, era nesse plano que estávamos a trabalhar. Portanto, nós tivemos, recordando a cronologia, nós entregámos este plano à Comissão Europeia a 18 de setembro de 2015, houve uma reunião em Bruxelas no dia 8 de outubro de 2015, na sequência dessa reunião, e tal como tinha lá ficado acordado, foram enviadas por escrito questões para as autoridades portuguesas, foram preparadas as respostas a essas questões, foram remetidas no dia 13 de novembro e, portanto, quando eu saí a 26 de novembro, estávamos nesta fase de esclarecimentos e de enviar à Direção-Geral de Concorrência aquilo que nos tinha sido pedido, que é: mostrem-nos que, de facto, o vosso plano não envolve novos auxílios de Estado, era a questão central, e, portanto, era nisso que se estava a trabalhar o Ministério das Finanças, o BANIF, com assessores de Estado e a restante administração e as equipas do banco, os assessores financeiros do Estado, o Banco de Portugal, estávamos todos a trabalhar nesse processo, e face à pressão de calendário no sentido de ser conseguida uma decisão, acordada uma solução. Isto, depois as palavras às vezes podem induzir em erro, mas haver um acordo de solução, mesmo que não fosse formal, haver um acordo de solução ainda no ano 2015, levou a que fosse antecipado o calendário de venda voluntária que tinha sido previsto, sendo antecipado há algumas semanas e, portanto, estava a iniciar-se esse processo de venda voluntária lançado pelo próprio BANIF, tendo como assessor a consultora N+1, no momento em que eu deixei de ser Ministra das Finanças. Mas quando a doutora Maria Luísa Albuquerque deixou de ser Ministra das Finanças, já estava, digamos assim, encaminhado o processo de venda voluntária, mas não havia ainda uma decisão formal, não digo de desfecho, de abertura dessa venda voluntária. Deputada, a decisão de avançar, a venda voluntária fazia parte do plano que nós entregámos e que queríamos levar a cabo. E, portanto, esse processo de venda voluntária tinha naturalmente o acordo do Estado, porque nós subscrevemos o plano de reestruturação que foi remetido à Direção-Geral de Concorrência. Aquilo que se fez nessa fase, face à pressão de calendário que foi colocada, para que o processo se despachasse mais rapidamente, digamos assim, foi fazer com que o calendário de venda tivesse sido antecipado. E era exatamente nessa fase que se estava, no processo de iniciar em concreto o processo de venda voluntária, que depois teve lugar, mas enfim, o que depois teve lugar eu só tenho conhecimento pela informação pública e não conhecimento na primeira pessoa. Mas então, em relação, antes ainda de falarmos da antecipação do prazo, em relação ao estado de negociação com as entidades europeias, o plano chamado Plano N+1 estava em cima da mesa, estava a ser discutido, estava a ser aplicado e a venda voluntária era uma decorrência exatamente deste plano e não havia indicação para o Governo de que o plano tinha sido abandonado e que já não existia do ponto de vista material. Sr. Deputado, o plano não tinha sido abandonado, nós continuávamos a trabalhar no plano. Aliás, o início do processo de venda voluntária faz parte desse plano. Esse plano estava a ser discutido, toda a informação que era solicitada estava a ser transmitida à Direção-Geral de Concorrência, estava-se a iniciar o processo de venda voluntária que teve lugar e até houve propostas apresentadas e tudo. Perdão. E, portanto, o processo não foi de todo abandonado. O processo estava em curso quando eu cessei funções. E na sua opinião, no momento em que são funções, esse plano tinha viabilidade para conseguir a aprovação mais tarde enquanto plano de reestruturação do BANIF. A minha pergunta deve ser o seguinte, é porque tivemos aqui alguns depoimentos que dizem que as resistências por parte das entidades europeias foram de tal ordem que esse plano estaria condenado à partida. Tinha essa impressão? Sr. Deputado, se nós tivéssemos desistido dos processos da Direção-Geral de Concorrência por causa das resistências, não tínhamos feito passar nenhum. Mas essas resistências eram normais, eram uma atitude, digamos assim, corrente nessas negociações? Digamos que o não é a resposta automática da Direção-Geral de Concorrência, é o instinto. Mas isso teria acontecido noutros processos relativamente semelhantes? Aconteceu,
posso dizer, Sr. Deputado, que eu tive responsabilidade direta na condução de 2 processos de auxílios de Estado, no caso da venda do BPN e no caso dos estaleiros de Viana do Castelo, que tiveram uma concessão, e esses processos, na fase inicial, todos os prognósticos era de que era absolutamente impossível fazê-los passar na Direção-Geral de Concorrência. E foi-me dito várias vezes por pessoas, enfim, oficiais mais séniores da própria Direção-Geral de Concorrência, que aquilo não tinha hipótese de ser aprovado. Agora, dá de facto muito trabalho, é preciso muita insistência, é preciso dar muita informação, é preciso adaptar partes dos planos, muitas vezes, e fazer, adaptar àquilo que a Direção-Geral de Concorrência diz que não pode deixar de ser feito, mas os processos em que eu estive envolvida pessoalmente começaram todos com esse prognóstico de não sobrevivência. E foram concluídos com decisões favoráveis. Sim, com ambos. E nesses processos de negociação, a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque disse, a primeira vez que cá esteve, que teve cerca, enfim, sem ser conta certa, cerca de 200 reuniões a propósito do Banif. O número ficou, mas a minha pergunta tem a ver com o seguinte: com o Sr. Comissário Almunia e depois com a Sra. Comissária Vestager, tem ideia de quantas vezes reuniu para discutir o problema concreto do Banif? Portanto, eu não tenho aqui comigo a nota de todas as reuniões, enfim, tive reuniões com o Comissário Almunia ainda, já enquanto Ministra de Estado e das Finanças, recordo-me com segurança de pelo menos 2, mas julgo que terão sido até 3, com o Comissário Almunia. Com a Comissária Vestager tive muito mais. Tive reuniões com a Comissária Vestager logo após a tomada de posse, aliás, ela visitou Portugal. Portanto, tivemos até uma reunião aqui em Portugal no Ministério das Finanças e depois, não digo de todas as vezes, mas de quase todas as vezes que fui a Bruxelas e que era pelo menos uma vez por mês, eu procurava ter uma reunião com a Sra. Comissária para falarmos dos processos que estavam em curso e o Banif fazia sempre necessariamente parte da conversa, porque foi um processo que esteve sempre em curso enquanto eu estive em funções e, portanto, falámos sempre sobre esse. Obviamente também falámos sobre outros processos, mas eu terei tido, e portanto desde o final de 2014 até quase ao final de 2015, uma boa dúzia de reuniões com a Sra. Comissária, mas teria de consultar calendários para saber, mas foram bastantes, francamente. E essas reuniões, para além de outras que poderiam existir ao nível dos serviços, porque, com certeza, e é a minha pergunta, entendeu que grande parte da decisão, um quociente importante dessa decisão, teria que ser tomada a nível político e não propriamente a um mero nível administrativo. São planos diferentes e ambos importantes, Sr. Deputado. Os contactos técnicos eram muitíssimo frequentes, havia semanas em que era todos os dias, pontualmente poderia haver uma semana em que não se falasse desse tema, mas eram muitíssimo frequentes ao nível técnico, portanto, a equipa do caso do lado da Direção-Geral de Concorrência e as pessoas do meu gabinete que acompanhavam este processo tinham interações muitíssimo frequentes que envolviam e-mails, conference calls, por vezes também reuniões presenciais, mas essas reuniões técnicas não apoiam, mas obviamente não dispensam um acompanhamento político que tem de ser feito pelo responsável máximo do Ministério. Ou seja, era fundamental, até porque são processos delicados e difíceis, que houvesse também este acompanhamento a um nível mais elevado por parte, no caso, da minha parte, junto primeiro do Sr. Comissário Almunia e depois da Sra. Comissária Vestager, para completar aquilo que era a discussão técnica, porque a discussão técnica prende-se naturalmente com os elementos concretos do que está a ser discutido, a discussão política faz o enquadramento necessário das decisões que estão a ser tomadas do ponto de vista político por parte das autoridades nacionais e também do enquadramento das decisões que a Comissão, o Colégio de Comissários, venha a tomar. E essa complementaridade entre dois planos distintos aconteceu nos tais processos que citou do BPN e dos estaleiros navais de Viana do Castelo, em que as entidades europeias diziam não, não, para depois acabarem por concordar com uma decisão que acabou por, enfim, passar à frente esses problemas.
Sim, Sr. Deputado, sendo que no caso da comissão do BPN, eu era na altura secretária de Estado e, portanto, o meu acesso ao Sr. Comissário era mais limitado, digamos, mas a nível de diretor-geral adjunto, a nível já muito elevado, sim, no caso do processo dos estaleiros também, e, portanto, é sempre essencial, porque os processos não são meros processos técnicos. Quando falamos de processos com esta complexidade, estamos a falar de questões que têm uma envolvente, um enquadramento também de decisão política. E, estando, naturalmente, a Direção-Geral de Concorrência vinculada ao cumprimento de regras, sobretudo em matérias que envolvem a estabilidade financeira, é útil criar essa sensibilidade e fomentar essa abertura para que possam ser exploradas soluções que, à partida, tecnicamente até seriam rejeitadas. Eu espero estar a colocar isto nos termos certos, porque não estou de maneira nenhuma a dizer que alguma vez tenha procurado convencer o comissário ou a comissária a não cumprir as regras. Sim. Mas é o perceber e sensibilizar para a importância de determinadas decisões, para o enquadramento em que as decisões políticas do lado português foram tomadas e qual é o enquadramento em que as decisões europeias vão ser tomadas. E este acompanhamento, do meu ponto de vista, é fundamental. A Comissão é, no essencial, parceira dos Estados-membros. É nesses termos que nós encaramos sempre, ou foi nesses termos que encaramos sempre a relação com a Comissão Europeia, como uma relação de iguais, representando interesses que por vezes são conflituantes, pela natureza das coisas, mas uma relação de colaboração e de cooperação que tem de existir e que, para que seja plenamente alcançada, exige claramente esse envolvimento político. E nesse acompanhamento aprofundado que fez, designadamente no caso Banif, notou alguma vez, eu não lhe vou perguntar, obviamente, a sua interpretação sobre eventuais estados de alma ou coisas semelhantes, mas notou alguma vez aquilo que foi designado aqui nesta Comissão, num depoimento, como um preconceito de raiz em relação a uma solução que viabilizasse o Banif? Sr. Deputado, como digo, os processos de auxílios de Estado começam sempre com uma reação negativa por definição. O caso do Banif foi sempre mais difícil desde o início. Ou seja, houve sempre por parte, na altura da Troika, e a Direção-Geral de Concorrência acompanhava os exames regulares a Portugal no âmbito do programa, houve sempre mais dúvidas sobre se seria ou não possível restabelecer a viabilidade do banco. Aliás, a própria interação entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal pré-recapitalização é mais intensa e expressa mais dúvidas do que aconteceu nos outros casos. Era um caso manifestamente mais difícil. E, portanto, a Direção-Geral de Concorrência... Mas, peço desculpa, se era mais difícil, se calhar comportava ou exigia maior empenhamento político também. Bom, mas, como digo, maior empenhamento, eu acho que empenhamento... Maior do que nos outros casos, digo eu. Teve de ser. Sim. Teve, de facto, maior empenhamento porque era um processo mais difícil, porque demorou mais tempo e, portanto, exigiu mais interações e foi, e desse ponto de vista, foi também ainda mais importante ser feito este acompanhamento. Mas isso é o normal, é como digo, é um processo que desde o início teve mais reticências, por parte da Troika, nomeadamente, também da Direção-Geral de Concorrência e até da parte do Ministério das Finanças, mereceu mais perguntas do que os outros casos. Foi entendido que era a melhor solução na altura em que a decisão foi tomada e esse entendimento foi partilhado por todos na medida em que o Estado português tomou essa decisão e as autoridades, as entidades que constituíam a Troika e a Direção-Geral de Concorrência, que podiam ter vetado essa possibilidade, não o fizeram e, portanto, todos, de alguma forma, aceitaram os argumentos, mas foi sempre um caso mais complexo. Portanto, só para ficarmos completamente esclarecidos, apesar dessas maiores resistências por parte de todos os envolvidos, e inclusivamente também das entidades europeias, no dia em que a Sra. Doutora Maria Luísa Alquerque abandonou as suas funções como Ministra das Finanças, o plano N+1 estava em condições de ser praticado, ou melhor, de ser negociado e poder ser viabilizado como plano de reestruturação do Banif e a venda que tinha sido iniciada estava em condições de ser levada até ao fim.
Sr. Deputado, quando eu saí, a venda tinha sido realmente iniciada. Repara, uma parte essencial para a demonstração daquilo que tinha sido, daquilo que era a não existência de auxílios de Estado adicionais, era esse processo de venda voluntária. E, portanto, o processo tinha-se iniciado. Tinham sido enviadas as cartas ou tinha sido aberta a documentação. Agora confesso que tinha, não sei se tenho aqui a informação. Certo, portanto estava em curso o processo de due diligence e as apresentações por parte da gestão aos potenciais compradores. Portanto, estava a iniciar-se o processo de venda, tinha-se iniciado o processo de venda quando eu saí. Esse processo de venda voluntária, o valor que seria apresentado nas propostas por parte dos interessados, era um elemento absolutamente central para se poder apurar, para se poder demonstrar junto da Direção-Geral de Concorrência que não havia novos auxílios de Estado. E foi nesse ponto que deixei o processo, toda a gente a trabalhar empenhada e ativamente para conseguir esse resultado. Mas foi reconhecido pela doutora Maria Luísa Albuquerque no primeiro depoimento que aqui teve connosco, que essa lógica de processo, embora numa situação de urgência de alguma normalidade, foi perturbado por uma comunicação datada de 12 de novembro que provoca a tal antecipação do prazo ou, eventualmente, uma aceleração dos processos. É isso que acontece? Sim, o processo no essencial seguiu como estava previsto, mas houve uma antecipação de calendário, ou seja, no dia 12 de novembro recebemos uma carta da Direção-Geral de Concorrência, não fala só do BANIF, mas fala também do BANIF e que eu já trouxe aqui, e que chama a atenção que caso houvesse auxílios de Estado, para que eles pudessem ser aprovados ainda em 2015, tinha de se fazer a notificação muito rapidamente. E, portanto, é aqui colocada uma pressão muito grande por parte da Direção-Geral de Concorrência, nesta carta e nas reuniões que, entretanto, foram decorrendo, para que fosse estabelecido um acordo relativamente ao BANIF, não só, mas para o caso que releva aqui o BANIF, e que fosse encontrada essa solução muito rapidamente. Esta pressão para que avançássemos para encontrar esse acordo ainda em 2015 não alterou a substância do que estava a ser feito, antecipou o calendário. A intenção era que o processo viesse a ser concluído no final de fevereiro ou início de março de 2016 e fez-se as coisas de forma a que ele pudesse ser concluído ainda no mês de dezembro. No essencial foi esta antecipação. Mas isso classifica como pressão? É uma pressão, podemos dizer, negocial, ou há imposição de um prazo perentório? Sr. Deputado, a imposição formal, no sentido de dizer isto tem de ser fechado até ao dia 31 de dezembro, senão fazemos isto, não. Essa imposição não existe porque não podia existir pela forma como o processo estava em curso, estava a decorrer. Aliás, até porque estava em curso a investigação aprofundada, havia prazos, etc. Que se estendiam para lá de 2016. Se estendiam para lá do final do ano de 2015. Sim. Agora, há uma pressão muito grande. E sendo um processo que tem riscos, objetivamente, entendemos que ficámos, como eu já tive a ocasião de dizer, fiquei surpreendida com essa compressão de calendários face àquilo que estava a ser trabalhado no momento. A reação foi tentar acomodar essa pressão para permitir o tal acordo entre as partes, ainda durante o mês de dezembro. Mas eu sou obrigado a pôr aqui em cima da mesa esta questão do prazo, porque nós tivemos conhecimento, e já é público, já veio, enfim, nos que a Comissão Europeia, respondendo aos eurodeputados do PSD, hoje mesmo, deu uma resposta em que, de facto, confere tudo aquilo que a Sra. Doutora acabou de nos dizer, porque existiu um diálogo construtivo com Portugal para encontrar soluções relativas ao BANIF compatíveis com as regras dos auxílios estatais, mas depois diz o seguinte, e passo a ler: a Comissão estava disposta a continuar em 2016 qualquer plano de reestruturação que eventualmente tivesse sido apresentado. Portanto, era ou não possível continuar em 2016 a discussão do plano de reestruturação que tinha sido apresentado em 18 de setembro e que estava a ser negociado no momento em que a Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque abandonou as suas funções de Ministra. Sr. Deputado, possível era, com certeza.
É absolutamente possível continuar para 2016. Aquilo que a Comissão fez foi efetivamente colocar pressão para que o processo pudesse resolver mais rapidamente, e esta carta de 12 de novembro o que diz é que se houver auxílios de Estado, se for necessário fazer uma notificação, teria de se fazer essa notificação no início de dezembro. Enfim, isto também é relativo porque eu assisti à crise financeira e foi possível tomar decisões entre o Natal e o Ano Novo. Estas coisas, quando é preciso, também acontecem. Mas, enfim, era o prazo que estavam a colocar, e acrescentam aqui uma frase dizendo, como sabem, em 2016 a BRRD exige o bail-in dos credores séniores. Ou seja, há aqui um associar dos dois processos, realçando o risco do processo. Com esta pressão adicional e com este risco, o que decidimos fazer foi antecipar o calendário para, na prática, com o processo de venda voluntária, conseguirmos demonstrar o nosso ponto e chegarmos a esse acordo ainda dentro do ano de 2015. Não na primeira semana de dezembro, obviamente, mas ainda dentro do ano de 2015. Além do mais, aqui estava-se a falar de notificação de auxílios de Estado, que eu não tinha formalmente capacidade sequer para fazer na altura em que a questão se colocou, mas respondendo diretamente à pergunta do Sr. Deputado, se era possível o processo ter continuado em 2016, há muita pressão da Comissão para que seja em 2015, mas não é uma imposição absoluta, que aliás nem poderiam colocar. Então tratava-se única e exclusivamente de resistir à pressão, de ter força política, de não, passa a expressão, que é uma expressão que eu não gosto muito de usar, mas tenho ouvido tantas vezes, de não se ajoelharem diante das pressões das entidades europeias e continuar a negociar uma negociação que poderia favorecer a viabilidade do banco e, obviamente, favorecer os contribuintes portugueses em relação à situação que se veio a consumar. Sr. Deputado, como eu já tive a ocasião de dizer, eu não vou pronunciar-me sobre o que aconteceu depois da minha saída. Aquilo que eu fiz até ao momento foi trabalhar, até ao momento da saída, foi trabalhar neste plano para explorar todas as hipóteses, mas rigorosamente todas, e conseguir levá-lo a bom porto. Foi o que fiz até sair. Mas eu sei que a doutora Maria Luísa Albuquerque não, tem como ponto, enfim, fundamental da sua intervenção nesta Comissão de Inquérito não falar do tempo em que não era responsável pelas finanças. Mas nós temos neste momento uma realidade que é uma resolução e que é uma resolução que, enfim, do ponto de vista de muitos de nós, penaliza seriamente os contribuintes, se for, por exemplo, comparada com aquilo que aconteceu no BES. Considera que era possível outra solução para resolver este problema? Já vimos que no prazo era possível continuar. E hoje a Comissão Europeia é clarinha quando diz isso. Mas outra solução materialmente seria possível? Sr. Deputado, a razão pela qual eu tenho esta posição, eu entendo que quem deve tirar as conclusões relativamente ao processo do Banif são os senhores deputados da Comissão de Inquérito e não eu, e portanto a qualidade em que aqui estou é de ex-Ministra das Finanças e falo até ao momento. Posso dizer o que era o meu trabalho e eventualmente dizer o que é que eu teria feito. Eu teria continuado a trabalhar neste processo, como digo, porque a minha experiência diz-me que é possível concluir estes processos com esse envolvimento total e com esse empenhamento, mas isso é um contrafactual que não se consegue fazer porque a verdade é que saí no dia 26 de novembro e, portanto, deixei de acompanhar o processo nessa data. Em todos os contactos que teve com as entidades europeias, quer antes, quer depois da apresentação do plano de reestruturação da N+1, alguma vez lhe foi transmitido que o Banif teria que ser comprado por uma entidade com presença significativa em Portugal e com um balanço 3 vezes superior ao do Banif? Alguma vez esta condição lhe foi colocada nessas negociações? Sr. Deputado, nunca me foram colocadas quaisquer condições sobre quem poderia comprar o Banif, de todo. As condições aos vários potenciais interessados que apareceram, coloquei-as eu, no sentido de exigir sempre saber quem era o comprador final, qual era a origem dos fundos, para tentar, enfim, numa primeira avaliação, ter noção da idoneidade desses potenciais interessados. Da parte da Direção-Geral de Concorrência, nas conversas que tivemos, enquanto eu estive, nunca foi discutida a questão de
quem poderiam ou deveriam ser os compradores. Mas o processo de venda estava ainda numa fase inicial. Vou terminar mais uma pergunta, Sr. Presidente, muito obrigado. Então significa, o prazo para a negociação do plano de reestruturação poderia ter sido estendido para além de 31 de dezembro de 2015. Esta condição de uma compra por uma entidade com um balanço 3 vezes superior ao do Banif nunca lhe foi colocada, pelo menos até dia 26 de novembro. E resta-me uma última pergunta, embora tivesse muitas mais para fazer, mas ficará para uma segunda ronda, que é a seguinte. Tem-se levantado aqui alguma perplexidade o facto de existir nesta compra, ter existido uma outra, que é a compra do Santander dívida pública com valor igual ao auxílio do Estado. Alguma vez, enquanto Ministra das Finanças, negociou contrapartidas que pudessem ser comparáveis a esta? Alguma vez se colocou perante uma decisão ou uma situação em que tivesse de negociar contrapartidas com uma instituição desta natureza? Sr. Deputado, relativamente a esta última questão, eu tive responsabilidades diretas na matéria da dívida pública em posições diferentes, mas entre janeiro de 2007 e novembro de 2015. Entre janeiro de 2007 e junho de 2011 eu fui coordenadora do Núcleo de Emissões e Mercados do IGCP e, portanto, cabia-me a mim executar as emissões de dívida pública e, depois disso, enquanto Secretária de Estado e enquanto Ministra, tive sempre a tutela, direta ou delegada, desta matéria. E, ao longo destes quase 9 anos, nunca o IGCP fez uma emissão de dívida que estivesse associada como contrapartida ao que quer que fosse. O IGCP tinha um conjunto de instrumentos para ir ao mercado, utilizava esses instrumentos conforme a sua avaliação das condições e da oportunidade, mas de facto, por mim nunca passou e parece-me... Mas configura como possível? A minha experiência, como digo, em matéria de dívida pública, que é bastante mais longo do que o tempo que estive no Governo, causa-me alguma estranheza que a emissão de dívida pública seja contrapartida de qualquer outra coisa. Mas isso é, como digo, não falando do que aconteceu, mas reportando-me ao meu conhecimento direto na primeira pessoa do que são as práticas, ou do que eram as práticas de emissão de dívida pública pelo IGCP. Muito obrigado.